Vocês já estão aí? Que bom! Nos nossos últimos vídeos estávamos falando sobre dadaísmo, sobre Bauhaus. Estamos tentando fazer essas abordagens de forma não linear. Hoje nós vamos falar de um outro momento da história que o Brasil, na minha opinião, participa extremamente bem. E aí essa é uma novidade agora para vocês, dizendo que o Brasil participando extremamente bem de um movimento de arte dentro do seu tempo e seu contexto. Sim, assista esse vídeo e entenda. E entenda também que existem algumas influências da Bauhaus. Quer saber quais são elas? Assista o vídeo, ok? Muito bem. O movimento ao qual eu estava me referindo é o neoconcretismo, que nós chamamos de movimento de reação ao concretismo. Quando nós usamos esse termo, um movimento de reação, quer dizer que ele vai trazer contraposições a uma visão anterior. Especificamente, o neoconcretismo se opõe a alguns valores do concretismo, mais especificamente do concretismo russo. Tá? Só que aí é interessante porque ele traz alguns elementos que ainda continuam vinculados a ele, porém, com uma nova versão. Então, quais são as principais coisas que ele vai se contrapor nesse momento? As principais coisas que ele vai se contrapor, entre elas, é aquela ideia de que não pode haver um simbolismo na arte. Os concretistas, eles queriam pegar a arte abstrata e torná-la uma arte abstrata sem que ela fosse tão musical. Precisavam romper com essa ideia. A ideia de ruptura era tão absurda que em algum momento os concretistas, não os neoconcretistas, os concretistas, diziam que até o sol deveria ser colocado dentro da caixinha porque ele representava um passado reacionário. Os caras são revolucionários mesmo, velho. Nós fizemos essa aproximação entre a Bauhaus e o neoconcretismo, e por consequência também o concretismo, ou melhor, o concretismo, porque existia nessas vertentes, principalmente na vertente concretista, uma ideia de aproximar o trabalho artístico do trabalho industrial. Uma espécie de crença de que o progresso seria uma alavanca que iria nos distinguir das civilizações do passado. Inclusive, na ideia concretista, as tecnologias obsoletas deveriam ser abandonadas. Uma vez afastado da obra de arte o lírico e o simbólico, como propõem os concretistas, então o que resta para se reproduzir em uma obra de arte? O que pode ser colocado em uma tela? O que pode ser representado, se não a própria realidade? Ou o universo simbólico? Bom, segundo Will Compertz, absolutamente nada. A questão dos concretistas é afastar da arte toda forma anedótica. Formas geométricas são muito bem-vindas aqui. Por isso que ela tem também uma conexão com o suprematismo e com os suprematistas. Uma visão que era também compartilhada pelos artistas do grupo Ruptura, que era um grupo de São Paulo que pensava em romper também com as tradições da arte até então. Esse grupo Ruptura, ele pensa em uma linguagem chamada de pura visualidade. Em contrapartida, o grupo Frente, também um grupo neoconcretista, se opõe ao grupo paulista com essa ideia de que a arte deve se apropriar e se aproximar dos processos industriais, argumentando e articulando contra essa visão uma ideia de que a arte deveria estabelecer uma relação com a vida, deveria se humanizar. E deveríamos
retornar às representações do universo simbólico. Aqui então se faz uma ríspida divisão entre neoconcretismo e concretismo. Embora São Paulo, com o grupo Ruptura, e Rio de Janeiro, com o grupo Frente, tivessem suas divergências, eles se aproximam no entendimento, no final das contas, de que a arte deveria se aproximar das interações com a vida. E, diferentemente dos concretistas, eles propõem então uma integração entre o espectador e a obra. Isso vai gerar uma nova perspectiva da visão artística. E é nesse momento, e é essa ideia que eu digo para vocês que vem aqui dos nossos artistas brasileiros, e por isso eu digo que eles contribuíram muito com esse momento da arte no mundo, inclusive, não apenas aqui no Brasil. Existe uma série de artistas que são importantíssimos para esse momento, dentre os quais posso citar Amílcar de Castro, Ferreira Goulart, Franz Weismann, Lygia Clark, Lígia Pape, Reinaldo Jardim, além do incorrigível Hélio Oiticica. Faz-se necessário fazer uma menção muito especial a dois desses artistas, o incorrigível Hélio Oiticica e a Lygia Clark. Ambos produziram e trouxeram para o Brasil uma visibilidade nas artes que nunca antes fora imaginada para o contexto da arte contemporânea e conceitual. Segundo a enciclopédia Itaú Cultural, nas séries dos bilaterais e relevos espaciais de 1959, de Hélio Oiticica, e nos trepantes realizados por Lygia Clark na década de 1960, as formas conquistam o espaço de maneira decisiva para logo em seguida romper as distâncias entre o observador e a obra, como a série Bichos, criada por Lygia Clark. A arte interpela o mundo e a vida, também o corpo, atestam o balé neoconcreto. Resumindo, a experiência neoconcretista no Brasil, ela se dá em sua importância por agregar no cenário da arte a possibilidade do espectador colocar a mão. Quando a gente fala interagir, é colocar a mão, sentir o objeto. Na série Bichos, por exemplo, da Lygia Clark, o espectador é convidado a remontar esse bicho em várias posições diferentes. Como vocês puderam ver nas imagens, são placas de metal interligadas com dobradiças, então sendo possível que se dobre ele em inúmeras possibilidades. Bom, a contribuição no Brasil, como eu falei, foi esplêndida, foi sensacional. Então, eu acredito que esse seja um assunto muito possível de se cair em um Enem. Já caiu antes. Outras dimensões desse momento da produção artística pode ser abordado, porque ele tem várias dimensões e até hoje só foram abordados duas dimensões que eu já acompanhei entre os Enems. Então fique esperto, leia o texto sobre o neoconcretismo, leia o texto complementar que eu estou passando também, está na plataforma do Google Classroom, para quem está acompanhando por lá, e até mais!